para você como que você assumiu isso e depois, assim, que você falasse do Parenting Science, o que é, enfim. Então, uma pergunta pessoal, uma pergunta mais geral. Então, como eu fiquei interessada, bom, eu sempre fiquei interessada em pautas feministas, desde sempre, desde que eu me lembro. E nos Estados Unidos, a minha orientadora, que agora tem mais de 70 anos, se aposentou ano passado, né? Ela, na realidade, ela teve um percurso acadêmico bem difícil, né? Porque estamos falando assim nos anos 60, 70, ela estava na universidade, né, como aluna de doutorado, ou pós-doc, ou pesquisadora, e ela sofreu muito machismo, né? Então, ela sempre me contava, né, das histórias que ela tinha sofrido e etc. E ela tinha um marido, que infelizmente até faleceu na África durante o trabalho de campo. Olha, E, enfim, muitas vezes ela sentia falar coisas do tipo, você está aqui... Ela era professora na University of Michigan. E, você está aqui só por causa do seu marido, só porque você tem um spouse job, se chama, um trabalho com uma esposa, né? Que se faz, é frequente nos Estados Unidos, porque não é sistema de concurso como aqui, mas às vezes eles assim, escolhem uma pessoa, contratam uma pessoa, a pessoa tem um marido ou uma mulher que é da mesma área, então oferecem outro trabalho, né? Só que às vezes tem um que é aquele escolhido, digamos, e a outra pessoa que subsequentemente vai ser escolhida. No Brasil chama de QI, né? De indicação, isso aí. Uhum. Não, mas ali assim, é tudo legal, não é uma questão de nepotismo, é tudo uma coisa assim. Não é. É normal fazer isso, porque não existe concurso. Assim, as vagas de professores não são feitas através de concurso. Então, muitas vezes, quando você vai, tipo, por exemplo, sei lá, eu quero aplicar para um trabalho, tenho que mandar esse job application, né, esse meu pedido para um determinado trabalho, já posso até já falar, eu tenho também um esposo que trabalha nessa área, então a gente está procurando 2 vagas, sabe? Tipo assim. Mas mesmo sendo algo normal, ainda era muito visto com preconceito. Sim, podia ser visto com preconceito, em algumas situações mais do que em outras, né? Então, por exemplo, no caso dela, ela sofreu muito com isso, porque ela, evidentemente, também o ambiente onde ela estava, na academia, era um ambiente muito machista. Então, assim, tudo que ela fazia, tudo que as pesquisas dela, só por causa do marido. Se nunca reconheciam, né, ela mesmo como ser capaz, né, para fazer, não, era sempre por causa do marido. Depois o marido faleceu e ela mudou de universidade, veio para a universidade onde eu fiz o meu doutorado, enfim. E ali foi até melhor para ela, que até tinha colegas bem melhores. Mas, enfim, justamente a gente então conversava sempre sobre isso comigo e com os outros alunos e tal. E ela fazia essa coisa de ir nos congressos e ir olhando quantos são plenary speakers, né, palestrantes das plenárias. Quantos são mulheres e quantos homens? E quando tinha menos mulheres, ou seja, sempre, ela ia falar com os organizadores, né? Especialmente daquelas sociedades que ela era parte, né? Ia lá e se queixar, e muitas vezes falar, não, vocês têm que botar e tal. Então, eu peguei essa coisa com ela, né? Então, quando eu mudei aqui para o Brasil, assim, na realidade, sempre. Comecei a olhar sempre, quando ia num congresso, ok, quem são os palestrantes? Olha, não tem mulher, não tem... E fui, então, uma vez, 5 anos atrás, exatamente, estava olhando a programação de um congresso da minha área, eu tinha visto que entre os palestrantes convidados tinha, tipo, sei lá, 25 homens e 4 mulheres. Eu falei, não, gente, isso é demais, né? Assim, não dá. Na ecologia, que não é tipo a física, que não que tem pouquíssimas mulheres, e ainda assim não está certo, né? Tem muitas ecólogas conhecidas que podem ser convidadas para palestrar aqui. Bom, então eu escrevi aos organizadores. Foi a primeira vez que eu falei, não, gente, eu vou escrever porque não é possível. Então, eu escrevi esse e-mail aos organizadores do congresso e, na realidade, a resposta foi muito positiva. Que me falaram, nossa, a gente não tinha nem se ligado sobre isso. Olha o problema, olha o problema.
por que então você não organiza uma mesa redonda para falar sobre o tema de mulheres na ciência? Eu falei, opa, ok. Então, de uma provocação minha que tinha sido, né? Eu tive que organizar essa mesa redonda. Só uma Então, coisa, isso foi no mesmo congresso, naquele espaço de 5 dias lá, 6, sei lá? Ou foi depois? Você fez a mesa redonda depois? Não. Isso foi, assim, eu tinha escrito quando tinha saído a programação do evento. Estamos falando de Ah, meses antes do congresso começar, né? Então, tinha escrito, então ainda estavam, porque tinha só os palestrantes convidados confirmados, né? Ainda estava aberto, enfim. Mas também eu fiz meio que em cima da hora, porque, sei lá, eu fiz tipo em um mês e meio, sei lá. Então, eu comecei nossa, vou ter que fazer isso. Então, eu falei, não, tá certo, eu fiz essa provocação, agora eu vou ter que... sim, né? Aguentar, né? Eu quero que as coisas mudem, tenho que começar a agir, né? Atuar, e não é só, assim, falar, né? Tenho que fazer alguma coisa. Então, bom, comecei a coletar dados, que são os dados esses que eu mostrei para vocês, né? Comecei coletando todos os dados dos programas de pós-graduação em ecologia para ver qual era a diferença entre o número de homens e mulheres em diferentes níveis, né? Estudantes e professor. Eu vi, então, justamente que tinha nível de estudante, tinha muito mais, não muito mais, mas tinha mais, assim, uma média de tipo 55% eram mulheres entre os alunos, enquanto que os professores eram tipo 35%. Então, O efeito tesoura que vocês né, chamam, né? Efeito tesoura, exatamente. Você pode só explicar rapidinho para isso, por favor? Então, é tesouro, né? Porque vai assim, né? Então, você tem nos primeiros... como é que fala? Nas primeiras, digamos assim, no nível... No início da carreira, né? Na sala de aula da faculdade tem mais mulher, né? No início da carreira, você tem mais mulheres, né? Só que e menos homens. Então, mulheres aqui, homens aqui, certo? Só que essa proporção vai se invertindo ao longo da carreira. Então, faz um gráfico de tesoura, se chama, né? Exatamente porque tem como a porcentagem muda. A porcentagem de mulheres diminui, a porcentagem de homem aumenta ao longo da carreira, entendeu? Então, é claro, números absolutos são menos, né, os professores do que os alunos, mas se perdem muita mais mulheres do que homens. Então, esse é esse efeito tesoura. Então, bom, então, dali eu comecei a pesquisar, coletar dados, fazer mesas redondas, e no final comecei a ser convidada para um monte de eventos, palestras e tal. E eu tinha visto em 2018, né, tinha o primeiro simpósio de maternidade e ciência, que era organizado pelo Parenting Science. Naquela época eu não fazia parte, tinha poucas, eram 5 ou 6 pesquisadores do Rio Grande do Sul, principalmente, da Federal do Rio Grande do Sul. A fundadora é de lá, né? A Fernanda, eu não consigo falar o sobrenome. Isso. Fernanda Stanisłaski. E então eu fui, na realidade eu escrevi para ele e falei, olha, estou interessadíssima, porque inclusive eu tinha 2 filhas, né? A segunda tinha acabado de nascer, então estava percebendo muito bem o impacto também que a maternidade estava tendo na minha carreira, né? Porque com a maternidade eu não conseguia mais acompanhar com o mesmo ritmo, né? Todas as minhas atividades, etc. Então eu pedi, olha, eu tenho uma palestra, eu coleto dados, posso fazer uma palestra lá? Porque eu quero ir nesse congresso e gostaria... E fui bem aceita, então dei a palestra lá, depois, enfim, no segundo simpósio, que foi em 2019, também, de novo, fui lá, dei outra palestra com mais dados que eu tinha coletado do CNPq e tal, dados difíceis de obter e tal. E, no final, eu fui convidada, junto com algumas outras, para integrar o núcleo central do movimento Parenting Science. E agora somos 17 mulheres e 1 homem, se eu não me engano. Sim. Somos parte do núcleo central do Parenting Science. E depois tem uns 70, se não me engano, embaixadores no Brasil inteiro, né? Que também atuam, né, dentro do Parenting Science de uma forma um pouco diferente, mas também tem atuação, né, no Parent. E, assim,
o que é o objetivo principal do Parenting Science, né? A questão é, então, ele surgiu, né? O objetivo da Fernanda, quando ela pensou em tudo isso, era de justamente avaliar as consequências da chegada dos filhos na carreira acadêmica das mulheres e dos homens também. Uhum. Dos homens também, porque, assim, justamente, né, para entender, na verdade, o objetivo é coletar dados, né, porque a gente não tinha dados. Todo mundo percebe que tem um impacto da maternidade na carreira acadêmica das mulheres, né? Mas esse impacto nunca tinha sido quantificado. Então, o objetivo era coletar dados para quantificar esse impacto. E quantificar ambos para pesquisadores mulheres e homens, para ver essa diferença, né, no impacto. Porque a gente sabe que o impacto é diferente.